Olá, amigos do Caminho da Paz. Estamos aqui hoje nesta manhã de domingo, Dia dos Pais. Vamos então fazer alguns comentários sobre essa data, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aqui no capítulo 14, honra a teu pai e tua mãe, piedade filial, o item 3. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo aquilo que a caridade determina em relação ao próximo. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas necessidades, propiciar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como eles fizeram por vós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhes deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras obrigações para lhes assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será ferido das suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá que sofrer o que fez os outros sofrerem. Bom, nós vamos ficar por aqui, porque a leitura é muito longa, mas já dá para a gente entender a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa questão da piedade filial, né? Nós sabemos que a questão da ingratidão dos filhos, principalmente no mundo ocidental, ela não é de hoje. Essa lição foi escrita há mais ou menos uns 170 anos e continua muito atual. Ela é tão atual na nossa sociedade que foi preciso que a legislação criasse o Estatuto do Idoso. Ora, o que é o Estatuto do Idoso, senão uma legislação que vem nos obrigar os filhos, os responsáveis pelos idosos, a fazerem aquilo que não seria mais do que uma obrigação moral. Se o amor familiar, a piedade filial, ela existisse na sua plenitude, não seria necessária essa legislação. A lei não precisaria impor que a gente fizesse aquilo que já seria do bom senso. Então, o que acontece na nossa sociedade é um desprezo à velhice, é um desprezo àqueles que cuidaram de nós, àqueles que se sacrificaram, àqueles que passaram às vezes noites de vigília, como foi dito na mensagem, velando pela nossa segurança, pelos cuidados, para que pudéssemos estar aqui hoje
gozando dessa vida e dessa condição em que nos encontramos. Então nós precisamos entender, através da doutrina espírita, que nos fala das leis de causa e efeito, que tudo aquilo que a gente semeia hoje, nós vamos colher. Nessa existência mesmo, talvez, mas se não nesta, certamente em outra. Então, se formos ingratos hoje para com os nossos pais, os nossos cuidadores, aquelas pessoas que se sacrificaram por nós, certamente nós colheremos esse tipo de ingratidão. É uma punição divina? Não é. É uma lei de causa e efeito. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, nós haveremos de colher. Os próprios filhos que nos observam hoje, para aqueles que já são pais, as crianças estão de olho, elas estão observando. E elas observam a maneira que nós tratamos o idoso, a maneira que nós tratamos os nossos pais, nossos avós. E a partir dessa observação, essas crianças aprendem, porque elas aprendem pelo nosso exemplo. Elas vão naturalizando a nossa maneira de agir, porque elas nos admiram e vão no futuro agir de maneira semelhante. Isso é uma consequência natural. E aqui fala que cuidar dos pais, que honrar a pai e mãe, vai muito além dessa obrigação de sustentá-los nas suas necessidades materiais. É preciso dar a eles o carinho, a atenção, o bom ouvido. Nós sabemos que à medida que a gente vai ficando mais velho, nós vamos ficando esquecidos, né? Dizem que a idade traz 2 sintomas: o esquecimento e a falta de memória. Traz outros sintomas também, mas esses principalmente. Então, os idosos vão ficando repetitivos, eles vão perguntando a mesma coisa muitas vezes. E às vezes os jovens, as pessoas mais novas, ficam impacientes. Mas vamos lembrar que quando a gente era criança, nós também fazíamos muitas perguntas e perguntávamos outras vezes, e os pais não ficavam impacientes conosco por causa disso. Eles até admiravam: olha como ele é inteligente, ele faz muita pergunta, né? Então, quantas vezes os nossos pais responderam a mesma pergunta que a gente fazia quando era criança? E a idade vai trazendo também como que um retorno a uma condição infantil. Muitos idosos ficam infantilizados, justamente pela falta de memória. Isso é um mecanismo natural em que Deus concede, às vezes, essa bênção a eles, para que eles não sofram tanto. Porque alguém que trabalhou muito na vida, alguém que produziu bastante, de repente vê as forças físicas se esvaindo, vê a falta de condição de agir, de produzir mais, a pessoa às vezes vai se sentindo que não é tão útil quanto já foi. Isso pode trazer muita depressão. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite que nós vamos, às vezes, nos esquecendo, que a gente vai se infantilizando na velhice, justamente para a gente não sofrer tanto. Até para a gente não perceber tanto a ingratidão também dos outros. Então, isso é um mecanismo natural. Só não vai passar por isso as pessoas que desencarnarem mais cedo. E como nós todos queremos viver muito, via de regra, né? Vamos compreender essa situação, esse momento, esse estágio, que é a condição do idoso, e aprender a respeitá-los um pouco mais,
a amá-los um pouco mais, a ter aquele ouvido amigo, ouvir, explicar, repetir, tantas quantas forem as vezes. Às vezes dizer que não sabe, dar a resposta que eles querem, abraçá-los. Agora, neste momento que a gente está passando, devido à pandemia, nós muitas vezes não estamos podendo abraçar os nossos pais, quem ainda os tem, os nossos avós, mas isso vai passar. Isso não vai durar para sempre. Mas se não podemos abraçá-los com o nosso abraço físico, podemos abraçá-los com as nossas palavras amigas, com a atenção, o gesto, o carinho. Às vezes uma coisa tão simples, comprar aquele biscoito, que o nosso pai, a nossa mãe gosta, vai fazer a alegria deles. Aquele pão que ele gosta diferente, que ela gosta, sua mãe, seu pai. Um agrado tão simples às vezes, que custa tão pouco, mas estar ali presente também, E hoje a tecnologia permite essa aproximação, se estão distantes, passar aquela mensagem, expressar o sentimento de gratidão, tudo isso vai fazer a diferença. Então nós queremos, neste momento, homenagear a todos os pais, desejando a eles que eles possam receber todas as bênçãos de Deus, receber a gratidão dos filhos, dos enteados, de todos esses seres que eles ajudaram a colocar no mundo e a cuidar, para que fossem pessoas de bem. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa abençoá-los neste dia, dando a eles aquilo que eles merecem, a oportunidade de desfrutar no final, nos poucos anos de vida que ainda lhes restam, um pouco de alegria, um pouco de gratidão. A presença amiga dos seus parentes, dos seus filhos, expressando, não com palavras às vezes, mas ali com a própria presença mesmo, lado a lado ali, o olho no olho, o amor, a gratidão por tudo que eles fizeram. Porque se eles pudessem, eles fariam tudo outra vez, tenhamos certeza disso. Porque os pais aprendem a amar os filhos incondicionalmente. A gente só sabe exatamente o que é o amor de um pai, de uma mãe, depois que nós nos tornamos pais. A gente experimenta esse mistério, essa coisa maravilhosa, essa experiência ímpar da paternidade e da maternidade. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, nos amparando nesse propósito mais sincero de melhoria e de aprender a amar aos nossos pais, a honrá-los, como ensinou Jesus. Que assim seja. Um grande abraço a todos.